Leitura do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o Pentecostes, versículo 1 ao 47. Ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram umas línguas como de fogo, distribuída entre eles, e sobre cada um pousou uma. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou, e todos ficaram confusos, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. E perplexos e admirados, diziam uns aos outros: por acaso, esses que estão falando não são todos galileus? E como então cada um de nós os ouve falar em nossa língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Monte e da Ásia, da Frígida e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, próxima a Cirene, e romanos aqui residentes, tanto judeus como convertidos ao judaísmo. Cretenses e árabes, todos nós os ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua. E perplexos e pasmos, todos diziam uns aos outros: o que isto quer dizer? Mas outros, zombando, diziam: eles estão embriagados com vinho. Versículo 14, o discurso de Pedro. Então, pondo-se em pé com os 11, Pedro tomou a palavra e disse-lhes: homens judeus, de todos os que habitais em Jerusalém, que isto fique claro para vós. Escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como pensais, visto que é apenas a terceira hora do dia. Mas isto é o que havia sido falado pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E naqueles dias derramarei o meu espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e eles profetizarão. E mostrarei feitos extraordinários em cima do céu, e sinais embaixo da terra, e sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se transformará em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai estas palavras. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com milagres, feito extraordinários e sinais que Deus realizou entre vós por meio dele, como bem sabeis. Ele que foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o pelas mãos de ímpios. E Deus o ressuscitou, quebrando as algemas da morte, pois não era possível que fosse detido por ela. Pois Davi fala sobre isso. Eu sempre vi o Senhor diante de mim, pois está à minha direita,
para que eu não seja abalado. Por isso o meu coração se alegrou, e a minha língua exaltou. E além disso, o meu corpo repousará em esperança. Pois não deixarás a minha vida no túmulo, nem permitirás que o teu santo sofra deterioração. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida. Tu encherás de alegria na tua presença. Irmãos, concedei-me dizer-vos com clareza o que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. E o seu túmulo está até hoje entre nós. Sendo ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que faria um dos seus descendentes assentar-se no seu trono, Davi previu isso e falou da ressurreição de Cristo, cuja vida não foi deixada no túmulo e cuja carne não sofreu deterioração. Foi a este Jesus que Deus ressuscitou, e todos somos testemunha disso. Portanto, exalto à direita de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou o que agora vedes e ouves. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio afirma: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estarão aos teus pés. Portanto, toda a casa de Israel fica absolutamente certa de que esse mesmo Jesus, quem crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Versículo 37. As primeiras conversões. Ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos de cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão de vossos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, e quanto o Senhor nosso Deus chamar. Eu os aconselhava e exortavam com muitas outras palavras, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Desse modo, os que aconselharam a sua palavra foram batizados. E naquele dia juntaram-se e eles quase 3.000 pessoas. E eles perseveraram no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Amém.